Então, vamos continuar a novela? Então vamos lá. Doença celíaca foi descrita originariamente como uma síndrome pediátrica de diarreia, esteatorreia e perda de peso. Hoje você vai ver que a maioria dos pacientes com sensibilidade ao glúten são obesos. Mas foi descrito como perda de peso. Isso é o clássico da doença intestinal. Isso representa 1/8 do que existe. Você ficar procurando isso aí é raro. Agora a outra é muito comum. Então nós temos hoje o que se chama síndrome do glúten. É uma sensibilidade ao glúten, intolerância ao glúten, publicado em 2009, um livro, onde mostra que interfere no humor, interfere no nível de agressividade, interfere na disposição física, interfere na memória. Você vai ver que indivíduos com sensibilidade ao glúten, a maioria dos que não passam no vestibular tem sensibilidade ao glúten. Se você tem uma sensibilidade ao glúten severa, você não vai para o curso superior. Tem estudos americanos mostrando que quem tem sensibilidade ao glúten severa nem entra na faculdade, tem deficiência cognitiva, a capacidade cognitiva está comprometida. A maioria dos alunos que não passam nas provas de entrar na faculdade tem a incidência de glúten, de sensibilidade ao glúten altíssima desses indivíduos. Quantos aqui sabem ou suspeitam que tem sensibilidade ao glúten? Levanta a mão, por favor. Bastante gente. Tá bom. Quantos sabem que se for sensível ao glúten e ingeri-lo, pode-se ter as mais variadas consequências sistêmicas, inclusive cerebrais e cardíacas? Por que vocês não comem pão ainda? Pô, tem que ser radical, é igual cigarro. Pô. Isso prejudica mais do que cigarro. Mais do que cigarro. Isso dá doença cardíaca, isso dá doença cerebral, doença neurodegenerativa. A pessoa fica reclamando que a gente não coloca pãozinho ali fora. Sabe por que a gente não coloca pãozinho, bolo ali fora? Porque nós estamos falando de saúde. Está aqui fruta. Ó. Eu vou pôr pão ali fora, pô. Então eu estou contra o que eu estou ensinando, pô. Hein? Olha só. Então o que nós temos que fazer é isso aqui, ó. Nós temos que dar um basta ao glúten. Isso é uma mudança de abordagem. Para muitas pessoas, já falei e vou falar de novo, glúten não é um alimento, e sim um veneno que causa inúmeras patologias. Todas as vezes que a sensibilidade ao glúten é clinicamente diagnosticada em um adulto, o paciente vem sofrendo por décadas da doença em um estágio silencioso ou latente. Você não precisa esperar o estrago estar feito. Agora, atrofiou o cerebelo. Atrofiou o cerebelo por causa do glúten. Você vai ver como é que atrofia o cerebelo. Não é depois que eu descobri que o cerebelo está atrofiado que eu vou tirar o glúten. Eu vou tirar ele lá atrás. Porque para atrofiar um cerebelo são 20 anos. Pode demorar 20 anos para detectar as consequências. Então você tem que passar a ver prevenção. Até bem pouco tempo isso era uma caixa preta, ninguém entendia nada. Hoje você vai entender tudo. Tudo que se tem para entender na literatura do glúten está com você aqui hoje. Porque para fazer isso aqui, eu estudei mais de 200 horas para trazer o que interessa, do jeito que interessa. Então, a Leaky Gut Syndrome, que é a hiperpermeabilidade intestinal, é provavelmente a causa da grande maioria das doenças no adulto. Todas as doenças degenerativas, crônicas, se você procurar, por trás está a hiperpermeabilidade intestinal. Todas, sem exceção. Então, eu tenho uma hiperpermeabilidade intestinal hoje, eu tenho um câncer amanhã. Então, a maioria, grande maioria dos pacientes com câncer, não interessa o tipo do câncer, você vai ver, se você fizer uma avaliação, eles têm hiperpermeabilidade intestinal, que desencadeou o processo. Em geral, o câncer começa no intestino. As doenças neurológicas começam no intestino. As doenças psiquiátricas começam no intestino. Câncer começa no intestino. As doenças autoimunes começam no intestino. Então é melhor de cuidar do intestino, não é isso? Temos que aprender a cuidar, senão na faculdade de medicina a gente não aprende a cuidar do intestino. Nem os gastroenterologistas cuidam do intestino. Eles dão remédios sintomáticos, mas eles não resolvem o problema. Então você viu aqui, cria-se o anticorpo antigliadina, vão ter outros anticorpos que nós vamos mostrar. Isso desenvolve estimulação de citocinas, cria-se um campo inflamatório aqui,
E esse campo inflamatório, per se, lesa ainda mais o intestino. Quando você encontra leucócitos intraepiteliais, que é o chamado IELs em inglês, eles liberam citocinas, e a analogia que eu posso fazer para você é de uma chama. O intestino está em chama. E quando o intestino está em chama, está inflamado, está com flama, com chama, o corpo inteiro está inflamado. Não se limita ao intestino. Uma proteína C reativa aumentada no sangue pode ser em consequência de um processo intestinal. Esse indivíduo aqui ganhou o prêmio Nobel em 1927. Olha como é que isso é velho. O Dr. Júlio Wagner Jauregg ganhou o prêmio Nobel em 1927 por determinar que mediadores para combater agentes patogênicos no intestino podem afetar o curso de doenças psiquiátricas. Ele era um psiquiatra, ele mostrou em 1927, ganhou o prêmio Nobel, não tinha esses nomes bonitos de interleucina, que não existia na época, mas ele estabeleceu uma correlação entre problemas intestinais e esquizofrenia, transtorno obsessivo compulsivo, depressão, tudo isso já foi, não é desconhecido, já ganhou o prêmio Nobel por causa disso, pra você ter uma ideia. Hoje nós sabemos que são interleucina 1, interleucina 18, linfocinas, interferons gama, fator de necrose tumoral alfa. Então as citocinas fazem uma ativação imunológica no organismo, uma correlação que se chama de correlação biológica, afeta a emoção, afeta o pensamento. Aqui está o eixo cérebro-intestino aqui, ó. Está o cérebro aqui, está o intestino aqui. Isso tem livros sobre isso, sobre esse eixo. Esse eixo cérebro-intestino, por exemplo, as citocinas pró-inflamatórias e os LPS, lipopolissacarídeo. Esse LPS é lixo de bactéria. Quando a bactéria morre, ela libera LPS. Então, se você tiver uma gram negativa no intestino e ela morreu, o cadáver dela é LPS. Isso passa na barreira, se você tiver uma hiperpermeabilidade intestinal, isso passa na barreira do intestino, vai para o sangue, e mais essas citocinas pró-inflamatórias, isso pode ser causado por uma desbiose, isso pode ser causado por uma infecção intestinal, isso pode ser causado por uma injúria mecânica intestinal, e isso libera essas substâncias vão ser absorvidas, vão para o cérebro e causam comportamento doentio. Causam depressão, causam melancolia, causam ansiedade, causam esquizofrenia. Já viu lá, em 1927 já ganhou o prêmio Nobel por causa disso. Mostrando que a esquizofrenia vem no intestino. Depois eles esqueceram. Vieram as drogas psiquiátricas todas, eles esqueceram que a esquizofrenia vem no intestino. Claro que tem uma predisposição genética. Sempre tem uma predisposição genética. Esquizofrenia é frequentemente diagnosticada em pacientes com doença celíaca, e doença celíaca é frequentemente encontrada em pacientes com esquizofrenia. Em culturas onde os grãos de glúten são raramente consumidos, esquizofrenia é rara ou não existente. Populações onde não se consome glúten não tem esquizofrenia. Olha que coisa impressionante. E qual paciente esquizofrênico você conhece que foi mandado para cuidar do glúten? Nenhum. Eles dão os antipsicóticos da vida. Continua o problema. A gasolina continua jogada no fogo. Do mesmo jeito. Tá? Isso é relativamente recente, 2004. Desbiose como causa de exaustão adrenal. Vocês estudaram comigo profundamente sobre exaustão adrenal. Como é que a desbiose vai causar exaustão adrenal? Olha, interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa, são potentes estimulantes do hipotálamo pituitário adrenal, com aumento do cortisol. Então, essas citocinas que são liberadas no intestino estimulam o eixo HPA, estimula a produção de cortisol, o cortisol fica aumentado, até como mecanismo de defesa, porque elas são pró-inflamatórias, e o cortisol é anti-inflamatório, o organismo é ativado para poder se proteger. Esse cortisol aumentado agora há anos, a adrenal agora entra em exaustão. Isso explica a participação adrenal no processo inflamatório. O cortisol é anti-inflamatório, isso aqui é pró-inflamatório. Então o cortisol aumenta para combater isso.
E um cortisol aumentado durante muitos anos, a adrenal cansa, ela entra em exaustão. Olha aqui, um problema intestinal causando exaustão. Os problemas endócrinos são causados pelo intestino. Daqui um pouquinho vai vir a tireoide, mesma coisa. Tireoidite de Hashimoto nasce no intestino. Aí você vai passar a dar mais valor ao intestino. Porque os chineses falavam isso há 3.000 anos atrás. Toda doença começa e termina no intestino. Eles estavam certos. Isso aqui é o intestino saudável, que as vilosidades estão todas aqui bonitinhas. Aqui, ó, o paracelular, aqui é o transcelular. Aqui é o paracelular. Entre uma célula, entre um enterócito e outro, está tudo fechadinho. Ó. Tá? Aqui eu já tenho um intestino doente. As vilosidades estão comprometidas. E aqui, ó, está aberto. Ó. Tem hiperpermeabilidade intestinal, que é a chamada Leaky Gut Syndrome. Que, quando estabelecida, é 2 anos para curar. Não cura da noite para o dia, não. Você tem que falar para o paciente, ó, nós vamos trabalhar junto durante muito tempo. Porque até isso aí fechar, meu filho, até eu restabelecer a sua tolerância oral, leva tempo. Porque enquanto você tiver isso, hiperpermeabilidade intestinal, a sua tolerância de mucosa acabou. Porque isso aqui mantém a coisa, o ciclo vicioso. Então vamos olhar aqui, ó. Isso aqui ó, é o antígeno entrando transcelular. É o caso do LPS, que eu acabei de escrever para você. Uma bactéria morta lá, o cadáver dela é lipopolissacarídeo. O lipopolissacarídeo faz através da célula, que é o enterócito. Aqui é a junção estreita disfuncional, que eu dei a demonstração aqui na frente para vocês. A ocludina, está vendo a ocludina aqui? Foi inibida, no caso lá, pela zonulina. Aí entra por aqui, ó, aí causa toda essa reação aqui na lâmina própria. Estou mostrando tudo isso aí, a importância que tem. A invasão de antígeno se faz via paracelular e transcelular, através da própria célula. Aí, quando cai do lado de cá e cria o anticorpo, aí vem aquele fenômeno chamado mimetismo molecular ou homologia estrutural. É a mesma coisa. Aquele anticorpo agora que virou antigliadina, por azar seu lá na tireoide, tem uma estrutura lá que tem uma sequência de 3 aminoácidos igual aquilo. Aí ele vai e ataca a sua tireoide. Ou ele passa a barreira hematocefálica e vai atacar o seu cerebelo, que lá também tem uma estrutura parecida. Aí começa o processo, por mimetismo molecular ou homologia estrutural, que nós já discutimos isso várias vezes aqui com vocês. Tá? Então isso aí, olha lá, a barreira, o sistema ataca simulando outra. Muito bem. Então vamos ver a história aqui. A relação é de 1 para 8. Primeiro você tem ali a doença celíaca, que acontece no intestino delgado. É uma enteropatia sensível ao glúten, acontece em crianças. As crianças são magras, as crianças têm diarreia, as crianças têm esteatorreia, também chamado de sprue tropical, tá? Que é um problema. Então, isso tem todo um mecanismo para se fazer o diagnóstico. Tem que ter a biópsia, tem que ter achatamento de vilosidade, etc. e tal. Aqui é o quadro que você não vê isso mais, é raro. Crianças que têm protusão abdominal, não por gordura, não é que eles são gordos, é que está protuso mesmo. E isso pode apresentar o clássico, o atípico, o silencioso e o latente, que vai se manifestar mais tarde. Bom, isso é o que você viu. Agora, o que nos interessa aqui hoje é a outra parte, que é a chamada doença não celíaca, que tem a autoimunidade. Aqui é o seguinte, se você começar a estudar literatura, cada um classifica de um jeito. Então, você se confunde no processo de classificação. Tá? Você vai ver mais de uma classificação. Então, eu tenho dermatológica, dermatite herpetiforme. Vai no dermatologista. O dermatologista trata com cortisol. O problema é glúten. Não tratou nada. Qual o dermatologista você conhece que está preocupado com o intestino? Processo cognitivo, não passou no vestibular, não vai bem na aula, precisa de professor particular, e não sei o quê, blá, blá, blá. É glúten. Tira o glúten que as notas melhoram. Processo hepático, você está bebendo, hein? Suas transaminases estão elevadas. A senhora está bebendo. Não, doutor, eu nunca bebi na minha vida. Não põe álcool na boca. Ah, só está mentindo.
Todas as vezes que você vem aqui, suas transaminases estão um pouquinho elevadas. A lesão hepática, que mais tarde vai virar câncer hepatocelular, causado por glúten. A vida inteira. Vai no médico, faz o check-up, só tem que parar de beber. Mas eu não bebo. Lesa o fígado. Processo cardíaco. Tem infarto do miocárdio. Não, mas o meu pai teve. O seu pai tinha glúten também. O meu bisavô teve, também tinha glúten. Isso é hereditário. A hipersensibilidade ao glúten é hereditária também. Não é o problema cardíaco, é o problema intestinal que está causando o problema no coração. Eu vou explicar isso depois. Parte neurológica aqui, ó. A maioria dos pacientes com manifestações neurológicas, psiquiátricas, não apresentam nenhum sintoma gastrointestinal. Por isso que o psiquiatra não manda ele para o gastroenterologista. Sabe o que o psiquiatra fala? Isso aí é idiopático. Qual a causa da minha esquizofrenia, doutor? Isso é idiopático. Idiopático significa, eu não sei. Quando o médico fala que é idiopático, ele devia dizer assim, eu não sei. Preciso estudar mais. Então, o que acontece? Ele vai para a neurologia, vai para a psiquiatria, recebe a medicação sintomatológica e não trata a causa. Não resolve, não resolve. Aí, a parte endócrina é a tiroidite Hashimoto, a exaustão adrenal, que você não procura, que tem lá problema do glúten, a músculo esquelética seríssima, degeneração muscular, a pessoa não anda mais, tudo pelo glúten. Tá? Bom, aqui eu tenho uma orquestra. Qual que é a finalidade de uma orquestra? Produzir música. A orquestra tem os seus elementos essenciais. O que significa isso? Elemento essencial é um elemento que, se você retirar ele do sistema, o sistema não funciona. Por exemplo, você já viu alguma orquestra onde o maestro não veio? Vai ter um show aqui hoje à noite, só que o maestro está doente. Você acha que vai ter show? Não. Se não tiver maestro, não tem show. O maestro veio, mas esqueceram a partitura no Rio de Janeiro. Partitura não tem jeito. Se não tiver partitura para os músicos seguirem tudo igual, não tem. A partitura veio, mas os músicos, os instrumentos não chegaram. Ora, o maestro, a partitura, os músicos, os instrumentos são peças essenciais numa orquestra. Eu agora vou pegar a autoimunidade. A autoimunidade depende de 3 circunstâncias. Depende de uma genética. Olha lá, o polimorfismo genético está ali. Ó. HLA, DK2, DK8. Eu tenho que ter a genética predispondo. Eu tenho que ter o ambiente. O ambiente, no caso aqui, é o glúten. Se eu tiver predisposição, eu nunca comer glúten na minha vida, eu não vou desenvolver a autoimunidade. Porque eu preciso de um elemento essencial. E terceiro, eu tenho que ter hiperpermeabilidade intestinal. Eu tenho que ter hiperpermeabilidade, eu tenho que ter glúten, eu tenho que ter genética. Quando eu combino esses 3, eu tenho o processo de autoimunidade. Ou seja, eu perco a tolerância oral. Você tem que entender esse conceito, porque muda tudo. Se você for conversar com um imunologista, você vai ver que está de cabeça para baixo, do jeito que eles pensam. Aqui está o contrário. 99,99% do tempo, o seu sistema imune está fazendo o contrário. Ele não está reagindo. Deus me livre, se ele reagir, ele cria autoimunidade. Deixa disso, espera aí, calma. A célula M está sempre comandando. Não, isso aí é amigo. Não, isso aí não vai fazer nada não. Fica quieto, espera. 7 toneladas de alimento passa numa vida. Você imagina se for reagir a tudo. Ali desce bactéria, ele desce tudo. Então, isso, quando esses 3 se juntam, você cria a chamada perda à tolerância oral. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Se uma mulher tem um silicone na mama, e o silicone rompe e vaza, aquilo pode causar uma doença autoimune. Por quê? Pode causar uma doença autoimune porque já não precisa de hiperpermeabilidade mais, porque já está lá dentro. Então, ela tem uma predisposição genética e agora tem silicone vazado, pronto, ela cria uma autoimunidade, é corpo estranho. Esse corpo estranho, então, um prótese de mama que rompeu é causa de autoimunidade. Não é só o intestino.
Tem outra, estou mostrando outra causa aqui. Mas a grande maioria é autointestino. Aqui, ó. Aqui tem um caso aqui. Aqui está falando o seguinte, que esse paciente aqui tem 77 anos e apresentou, tem 13 anos de história que está com atrofia muscular. Que 13 anos de história, pois? Deve ter 40 anos de história. 13 que eles fizeram o diagnóstico. Isso vem comendo aí, ó. Anos, anos. Essa mulher aqui, ó, 15 anos de história. 15 anos de história o quê? Pô? Isso deve ter 50 anos de história. Foi destruindo, chegou nisso aí, ó. Aí você pega esses quadros aqui, e você não tem a menor ideia. E aí, do que surgiu? Querido, sei lá no intestino, lá com os 2 anos de idade começou o problema. Você quer parar isso aí? Regredir está difícil, eu sei. Mas você quer parar a evolução? Você tem que fechar a hiperpermeabilidade intestinal, que está causando tudo isso aí. E quem causou a hiperpermeabilidade? O glúten. Você tem que tirar o glúten. Tira o glúten que isso melhora. A dor vai sumir. Vai desaparecer, você vai ver. Tira com a mão. Sabe aquela cefaleia que você tem, ou que sua irmã tem? Aquela enxaqueca? Oh, meu Deus. Quantos anos? Pois é, você tira o glúten. Pela primeira vez, você vai dizer, ó, acabou a enxaqueca. Foi embora. Tomei tanto remédio, fiquei internada, pô. E era só tirar o glúten. É, por isso que não dá dinheiro. Aqui, ó. Se você entrar no Google acadêmico, no Google científico, e digitar sensibilidade ao glúten, vocês têm 5.410 artigos científicos. Se você entrar no Google acadêmico e digitar doença celíaca, você tem 101 mil artigos. Você vê que a doença celíaca é muito mais conhecida do que a sensibilidade ao glúten. A sensibilidade ao glúten é muito mais comum do que a doença celíaca clássica. Eu não posso esperar uma doença celíaca clássica. Se eu tratar só doença celíaca clássica, eu estou deixando 8 de 9 pacientes não tratados, que vão ter infarto, que vão ter acidente vascular cerebral, que vão ter doença neurodegenerativa, que vão ter doença autoimune, que vão ter câncer, porque eu não tratei. Então, você sabe o que você tem que fazer? Eu vou mostrar daqui a pouco, vou começar a mostrar os diagnósticos. Você vai ver que é tão complicado diagnosticar, que a minha recomendação é muito simples. Tira a dieta, tira o glúten da dieta. Se melhorar, você já sabe o que é, pô. Não, mas qual o anticorpo? Eles ficam em congressos para discutir. Você vai ver. Tem vários. Eu não quero adiantar, não. Nós vamos chegar lá. Aqui, ó. Doença celíaca e síndrome de Down. Tem pouco, mas tem. 39 artigos. Tira o glúten de um paciente com Down, para você ver. Ele não tem sintoma nenhum, zero. Tira o glúten. A mãe vai voltar no seu consultório chorando de alegria. Porque a melhora vai ser absurda em tudo, no comportamento, no número de palavras que ele vai falar, tudo vai melhorar, tudo. Por quê? Está relacionado. Existe uma relação entre problema de glúten, os pacientes com síndrome de Down praticamente 100% têm problema. Você tira, dá melhora. Eu não sabia, doutor, eu pensei que estava bem. Agora que tirou o glúten, eu vi que tinha muita coisa para melhorar. Doenças autoimunes constituem a terceira principal causa de morbidade e mortalidade no mundo industrializado, sobrepujada apenas por câncer e doença cardíaca. As 3, ó, as 3 principais causas de morbidade e mortalidade no mundo estão relacionadas com glúten. As 3. 3 coelhos com uma paulada só. Doenças autoimunes ocorrem 10 vezes mais comumente em pacientes com doença celíaca que na população em geral. Sensibilidade ao glúten é uma doença autoimune sistêmica com manifestações as mais diversas possível. Não é uma coisa do intestino. Por isso que nós não estamos chamando de doença celíaca. Tem gente, a maioria da literatura mistura tudo, chama de doença celíaca. Por isso que você está vendo, variando. Mas nós chamamos isso hoje de sensibilidade ao glúten, para separar da doença celíaca clássica. Doença celíaca é uma das doenças mais comuns ao longo da vida. Aqui ele está se referindo a tudo. É uma das doenças mais... Como é que é raro? É mais comum aqui, ó. New England Journal of Medicine, 2003. Doença celíaca é uma das doenças mais comuns ao longo da vida. Ou seja, a sensibilidade ao glúten é um dos maiores problemas que a humanidade tem. Então eu tenho a doença celíaca ou sensibilidade ao glúten. O sistema imune está comprometido.
O intestino está envolvido e tem que ter glúten. Tem que ter glúten, tem que ter intestino envolvido, hiperpermeabilidade, ativação do sistema imune. Mais de 50% dos pacientes com síndrome do intestino irritável são portadores de sensibilidade ao glúten ou doença celíaca. Ou seja, sempre que houver diarreia ou constipação crônica, pense em glúten. Tem queixa? Tenho diarreia. Tem queixa? Tenho constipação. Provavelmente é glúten. Tira para você ver. Melhorou, está feito o diagnóstico. O meu intestino funciona uma beleza. Eu vou ao banheiro 3 vezes por semana. Não está bom não, querido. Seu banheiro tem que funcionar. Se você não almoça, toma café, almoça e janta, teoricamente você divide o banheiro 3 vezes por dia. Se estiver funcionando perfeito, é 3 vezes por dia. Eu já falei sobre fezes, como é que elas devem ser, a constituição, a cor, tudo isso nós já discutimos, né? Não é qualquer fezes, não. Em torno de 200 bactérias são conhecidas como patogênicas. No intestino há mais de 40 mil espécies bacterianas. Só 200 são patogênicas, o resto são amigas. Tá? Nós temos 10 elevado a 13 células no corpo. Nós temos 10 elevado a 14 bactérias no intestino. Geneticamente falando, se nós somarmos nosso DNA com das bactérias, só 10% do DNA é humano. 90% do DNA é bacteriano. Nós somos morfologicamente mais bactérias do que seres humanos. Então, a microbiota intestinal ela tem um papel de detoxificação, importantíssimo. Ela tem um papel de digestão. Você sabe que ela digere, ajuda na digestão, inclusive digere fibras, produzindo ácido gástrico de cadeia curta, acetato, propionato, butirato. E ela tem um papel de defesa intestinal importante. Então, o que causa? Uso desnecessário de antibióticos. Quando os antibióticos foram lançados, a ideia científica que se tinha era a seguinte: você ia usar um antibiótico por 10 anos, você ia tirar o antibiótico do mercado, ele ficar 10 anos fora do mercado, você ia voltar com ele. Porque eles já sabiam que ia dar resistência. Então a ideia inicial era assim, não, a gente deixa 10 anos, tira 10 anos, puseram 10 anos, começaram a ganhar dinheiro, você acha que eles vão tirar? Não tiraram mais. E o que está acontecendo? Estão se formando os chamados L-forms. Para quem não sabe, a resistência ao antibiótico ocorre porque a bactéria ela perde parte da membrana. Você vai ver daqui a pouco. Ela deixa de ter membrana. E como o antibiótico atua na membrana, ela sai fora da membrana, aí ela fica... O antibiótico não pode atacá-la mais. E essas bactérias não crescem em cultura. Não adianta você fazer cultura que elas não crescem. E são as que estão nos hospitais. São L-forms, resistentes a antibióticos. E isso está aumentando. E hoje se sabe que as L-forms predispõem ao início do câncer. Ou seja, quem tomou muito antibiótico tem mais predisposição a câncer, porque elas ficam no seu corpo. Estão aí, latentes. Micróbios, parasitas, por exemplo, quando você dá antibiótico, você pode ter infestação com cândida. Inibidores de bomba de prótons, nós já conversamos sobre isso longamente. Você perde a barreira do estômago, agora micróbio entra, micróbio sobe, vai para o pulmão, você tem pneumonia recorrente. Quem tem pneumonia recorrente provavelmente tem deficiência de ácido clorídrico, suco gástrico, você passa a dar a cloridade de betaína, eles param de ter pneumonia. O que uma coisa tem a ver com a outra? Você dá a cloridade de betaína, você baixa o pH do estômago, aquela bactéria que estava infectando o pulmão para de passar ali, aí tem um refluxo, ela vai para o esôfago, ela vai para o pulmão. Má digestão dos alimentos, toxinas e envelhecimento. A partir dos 50 anos de idade, há uma queda absurda na sua população de bífidos. Tá? A população dos bífidos diminui. Os bífidos estão no intestino grosso. Os lactobacilos estão no intestino delgado. E os bífidos estão predominantemente no intestino grosso.
Aqui estão elas, ó. Você pode ler na literatura, chama-se CWD. Então, procure o que são bactérias CWD, que você vai encontrar. Chama-se Cell Wall Deficient. Elas têm uma deficiência na membrana. Elas também são chamadas de L-forms. Elas não crescem em cultura e elas são resistentes a qualquer tipo de antibiótico, porque o antibiótico atua na membrana celular e elas já ficaram sem membranas. Isso é o grande problema da humanidade. Você não tem ideia do que está vindo por aí. Tá? Das L-forms, que hoje está provado que são causadoras de câncer. Entre outras coisas, causam câncer. Então, quem fez muito uso de antibiótico, o risco de desenvolver câncer é muito maior. Aqui, com o passar dos anos, a sua produção de bifto vai caindo. Por isso que nos lugares onde muito se vive, as pessoas fazem uso de alimentos fermentados. Porque os alimentos fermentados têm bífido. O velho não produz mais, a microbiota ele não segura bífido, mas ele ingere bífido todos os dias. Não é uma vez ou outra fazer um tratamento. Não, ele tem que montar um processo onde todo dia ele ingere bífido. Aí ele vive muito, mais de 100 anos. Então, os probióticos depende do número de culturas, depende do tipo de cepas, depende da liberação entérica. Você tem que pedir. Quando você ingere via oral, é um detalhezinho só. Que se o farmacêutico não está ligado, e ele não é nem especialista nisso, ele vai errar. Se ele não estiver ligado nisso, você tem que dar com liberação entérica. A cápsula tem que ser resistente ao ácido clorídrico. Se ela não for resistente ao ácido clorídrico, ela morre no estômago. Aquilo ali é destruído, não passa, poxa. A maioria do pessoal tomando lactobacilo não serve para nada, porque eles não têm a lembrança de que tem que ser resistente no estômago. Tem que ser cápsulas entéricas que vão liberar no intestino. Do contrário, não chega lá. Tem que ter potência na expiração. Não, nós colocamos 15 bilhões de lactobacilos aqui. Eu quero saber o quanto que ele vai ter no dia da expiração, porque se você me dá um iogurte feito de leite pasteurizado, a empresa que fez o iogurte, é verdade, eles colocaram lá, 15 bilhões. Mas só que isso agora vem para a sua geladeira e morre. Porque se o leite é pasteurizado, ele não consegue manter vivo. Quando você abre, não tem mais nada. É verdade, ele vai dizer para a Anvisa lá, ó, vem cá para você ver, eu estou colocando 15 bilhões. Não quer dizer nada, ele não vai morrer, não vai chegar na sua mão. Eu quero saber quantas cepas, quantos formadores de cultura você tem na hora da expiração do produto. Ele tem que ter pelo menos 10 cepas diferentes. Ele tem que ser junto de prebiótico, senão ele morre. Ele também come, o alimento dele é prebiótico. A liberação tem que ser entérica. E como eu disse, ó, no intestino delgado predominam os lactobacilos. No intestino grosso predomina o bífido. E tudo tem que ser feito com liberação entérica. Senão não adianta nada. Quando é que você indica profilaticamente pré-probióticos? Quando eu estou tomando antibiótico. Quando eu vou para o ambiente hospitalar. Quando eu estou em viagens. Eu não sei qual a bactéria que eu vou entrar em contato lá, que quem mora lá tem resistência. Por exemplo, o americano vem visitar o México, vem visitar o Brasil, pega diarreia. Porque ele pega uma bactéria que nós estamos resistentes a ela. Mas eles não estão. Aí se eles fazem o uso do probiótico, ajuda a não ter infecção. Durante a gravidez. O estresse, processo de envelhecimento, está mais velho, mais você precisa de probiótico. Quanto mais velho, mais você precisa de probiótico. A administração de probiótico é uma novidade terapêutica útil na restauração da microbiota intestinal, redução da inflamação e reparo da funcionalidade da barreira epitelial, com isso melhorando o comportamento de crianças com déficit de atenção. O Dr. Michael Ash publicou em 2011, ele é inglês, mostrando a correlação entre você dar probiótico e melhorar déficit de atenção na escola. Olha que coisa interessante. Aquilo que eu falei, começa no intestino. Então você faz o probiótico e melhora o déficit de atenção, ao invés de dar Ritalina.
o aumento dramático da incidência e severidade de alergia e asma, que cresce em todos os países do mundo, tem a ver com a colonização da microbiota intestinal. Outros fatores ambientais também contribuem para esse estado atópico. A natureza te dá duas chances para você ter uma microbiota boa. O parto vaginal, quando passa pelo canal do parto, contamina com a flora da vagina da mãe. Se você fez cesárea, nasceu de cesárea, você perdeu essa chance e te dá uma segunda chance, que é a amamentação. Se você perdeu a primeira, não nasceu de cesárea, e perdeu a segunda, não amamentou, aí você vai ter uma predisposição a ter problema de microbiota intestinal. Os trabalhos mostram que se você nasceu de cesárea, não amamentou, por toda a sua vida vai ser uma preocupação sua manter a microbiota. Você tem que estar sempre cuidando dela. Tá? Porque você vai ser difícil ela se manter espontaneamente. Então, o glúten. Agora, isso aqui é uma questão semântica. O que estou discutindo com você é sensibilidade ao glúten. Existe intolerância ao glúten. É raro, mas tem. Intolerância é um processo enzimático. Não tem nada a ver com processo autoimune. E existe alergia ao glúten, que é outra história. Não tem nada a ver com o que eu estou discutindo, não. Alergia ao glúten é mediada por IgE. Você quer ver? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, o trigo. Anafilaxia trigo-dependente induzida pelo exercício. A criança, o adolescente, toma um café da manhã reforçado, come 2, 3 pães, vai correr, tem uma crise de asma, vai internado. Olha o que é isso. Olha lá. Anafilaxia, e termina no hospital com traqueostomia e tudo. Anafilaxia trigo-dependente induzida pelo exercício. Isso não tem nada a ver com sensibilidade. Isso é alergia ao trigo. É outra história. Às vezes não tem nada a ver com glúten, per se. É o trigo propriamente dito. Só às vezes resolve isso. Então, eu quero que você entenda que existe sensibilidade ao glúten, existe intolerância ao glúten, existe alergia ao glúten. Agora, o que eu estou conversando com você é sensibilidade. É imunodependente, é reação lenta. O sujeito come o pão na segunda, a dor de cabeça aparece na quinta. Não é imediato. Se for imediato, é alergia, é outra coisa. Nós já discutimos isso aqui antes. Vocês já são especialistas nisso. Mas o médico, em geral, não sabe diferenciar sensibilidade ao alimento, intolerância ao alimento e alergia ao alimento. E sensibilidade alimentar é uma coisa, intolerância alimentar é outra, alergia alimentar é outra. Bom, então é o seguinte, quando você ingere o glúten, e você tem a predisposição para isso, esse glúten agora, através principalmente da gliadina e da glutenina, ele vai criar uma pressão no seu corpo. Ele vai esticar a corrente. Onde é que a corrente vai arrebentar? No elo mais fraco. No caso aqui, o elo mais fraco está aqui, ó. Arrebenta aqui, ó. Depois arrebenta aqui, ó. Depois arrebenta ali. Ela vai arrebentar no elo mais fraco. Ou seja, tem gente que vai comer glúten e vai ter esquizofrenia. O elo mais fraco está lá em cima. Tem gente que vai comer glúten e vai ter ataxia, tremor. Está no cerebelo. Tem gente que vai comer glúten e vai ter esteatose hepática. Vai ter cirrose. O elo mais fraco está no fígado. Tem gente que vai comer glúten e vai ter taquicardia ventricular. Está no coração. Está no sistema elétrico do coração. Então, cada um é cada um. Onde que está o seu ponto mais fraco? O seu ponto mais fraco depende de duas coisas. Depende da sua hereditariedade, nem sempre da sua genética. Você sabe que hereditário e genético não são sinônimos. Depende da sua hereditariedade, genética ou não. E depende da sua cronobiologia. O que é isso? À medida que você estava no útero, cada fase da gestação tem consequência no órgão. Vamos supor que com 4 meses de idade de gestação, a sua mãe caiu, rolou na escada. E aquele dia era o dia de formar a sua válvula cardíaca. Aí você tem uma lesão de válvula cardíaca porque a sua mãe caiu. Aquilo é cronobiologia. Caiu naquele dia que justamente era o dia onde a válvula cardíaca ia ser formada na programação da gestação. Isso é cronobiologia.
Então, depende da hereditariedade, depende da sua cronobiologia. Onde ficou o seu órgão mais fraco. Tá? Aqui, ó. Quantas vezes você já viu isso? Você manda isso para um dermatologista. Isso aí, a gente vai passar um corticoide, vai fazer não sei o quê. Isso aqui é glúten. Isso aqui é a expressão na pele de uma sensibilidade ao glúten. Chama-se dermatite herpetiforme. Isso aqui é igual em sensibilidade ao glúten. Eu tenho que ir lá tirar o glúten, porque isso aqui tem gente que tem isso a vida inteira, eczemas, a vida inteira. Eu me lembro, o meu avô materno teve eczema a vida inteirinha. E ninguém nunca tinha acostumado, não tinha nada. Eu ia lá tomar remédio, blá, 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 aquela história. Tá? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O problema começa aqui, e com o passar dos anos, vai passando, quando você chega numa idade mais avançada, esses anos todos aqui de água mole em pedra dura batendo, todo dia você tendo um anticorpo contra você, aí as lesões, as doenças vão aparecer aqui, mas elas começaram lá. Você lembra a minha definição de osteoporose? Osteoporose é uma doença pediátrica com manifestações geriátricas. Osteoporose é causada por glúten. Todo paciente hoje nos Estados Unidos que manifestar osteoporose tem que pesquisar. Insensibilidade ao glúten. Estão vendo como é que vai pegando tudo? Não sobra nada. Quando você estuda isso aqui, por que eu deixei isso para o final? Porque agora eu posso conversar com você sobre tudo isso. Nós já passamos por tudo isso. Osteoporose é quase garantido, a não ser que ela tomou corticoide, entendeu? Mas se não, a causa principal de osteoporose é hipersensibilidade ao glúten. Tá? Aqui, Parkinson. Doença neurológica pode ser a única manifestação em um paciente com sensibilidade ao glúten. Na nossa família, a gente desenvolve Parkinson. Querido, na sua família você tem hipersensibilidade ao glúten e o elo mais fraco seu é a coordenação lá da produção da dopamina. Só isso. Juntar as duas coisas, o glúten que você comeu e a lesão na célula, na substância negra de produzir dopamina, combinar os dois, dá isso aí. Por isso que é comum Parkinson na sua família. Porque combinou as duas coisas. Aquele irmão seu que não comeu glúten não tem Parkinson. É meu. Entendeu? É idiopático. Qual a causa? Idiopático. Ou seja, eu não sei a causa. Agora você sabe a causa. Os anticorpos antigliadina fazem uma reação cruzada, destruindo as células de Purkinje do cerebelo, causando ataxia no paciente com sensibilidade ao glúten. E o bacana é que na hora que você tira o glúten, a ataxia melhora. Isso é que é o bonito. Você não está dando nada, você está tirando. É a medicina do tirar, e não do pôr. É do tirar. Não adianta ficar dando remédio. A gasolina continua caindo no fogo. Vou apagar fogo. Para que eu vou ficar apagando fogo? Não é melhor parar de jogar gasolina? Em torno de 50% dos pacientes com ataxia têm sensibilidade ao glúten. E 91% têm uma melhora com a dieta isenta de glúten. 91% tem uma melhora da ataxia. Você está esperando o quê, pô? É só parar de comer pão, pô. Nem precisa parar de comer pão. Coma pão sem glúten. Não é preciso parar de comer massa. Coma massa sem glúten. Só que você tem que comprar de boa qualidade. Porque a pessoa pode falar que não tem glúten, tem. Um paciente pode ter sensibilidade ao glúten e nenhuma sintomatologia intestinal, gastrointestinal. Em 75% dos casos é assim. Estima-se que entre 25% e 35% da população dos Estados Unidos é sensível ao glúten, ou seja, o trigo refinado. Então eu tenho a sensibilidade ao glúten, aí eu acabo desenvolvendo exaustão adrenal, vocês já entenderam por quê? Porque aumenta as citocinas pró-inflamatórias, o cortisol aumenta para compensar, o cortisol aumenta durante muito tempo, entra a falência adrenal. Há um problema de hipotiroidismo, por quê? Porque você desenvolve anticorpo antiroidiana pela homologia estrutural, mimetismo molecular e infecções intestinais, que predispõem, porque uma coisa predispõe a outra, que predispõe a outra.
Sensibilidade ao glúten aumenta substancialmente o risco para a doença da tireoide. Nosso estudo confirma que pacientes com doença celíaca têm um risco 3 vezes maior que o grupo controle no desenvolvimento das patologias tiroidianas. Aqui estão usando doença celíaca genericamente. Ou seja, quem tem insensibilidade ao glúten tem pelo menos 3 vezes mais chance. Eu diria que é mais que isso, mas pelo menos está provado aí 3 vezes mais chance em ter problema tiroidiano. Sinais e sintomas de neuropatia periférica constituem a mais comum manifestação neurológica de doença celíaca. Às vezes a pessoa só tem isso. Por quê? Porque aqui, ó, se você olhar aqui, tem os nervozinhos aqui, tá vendo aqui? Nervos. Aí, à medida que os anos vão passando aqui, aqueles anticorpos lá, antigliadina, vão destruindo os nervos. Olha como é que tem. Olha a quantidade de nervos que estão irrigando aqui essa região, olha a quantidade de nervos aqui. Aí o paciente chega no seu consultório e fala assim, doutor, eu tenho uma dormência e um formigamento nas mãos, no pé. Isso não é nada, não. Bobagem. Não esquenta a cabeça com isso, não. Isso é idade. Não, isso aí é o seguinte, está sendo destruído lá. Ó. Essa destruição causa dormência e formigamento. Se fizer uma biópsia, não é o caso, você não precisa fazer isso, você vai ver que os nervos foram sendo destruídos pelos anticorpos. A maioria dos pacientes com manifestações neurológicas por causa da sensibilidade ao glúten não apresenta sintomas gastrointestinais. De novo, isso aqui é 2010, ó, recente. Aí, sensibilidade ao glúten, do intestino ao cérebro. Trabalho não falta na literatura, não falta. Agora, olha o problema. Eu posso medir o anticorpo antigliadina. No caso aqui, eles estão mostrando a IgG e a IgA. Estão mostrando a sensibilidade que vai de 62 a 96 e a especificidade que vai 50. Vocês já estudaram isso comigo, quando nós estudamos os valores laboratoriais. O que vale um teste de 50% de especificidade? Nada. É jogar a moeda para cima aqui, ó. Tem uma coisa, 50% aqui, ó. Joga a moeda para cima, pô. Você vai perder esse tempão todo e mandar para lá. A IgA também, que tem sensibilidade de 52%. Joga a moeda para cima, pô. Olha como é que fica a desejar. Você tem 3. Você tem o antigliadina. O antigliadina, eu quero que você entenda que é um anticorpo contra a proteína do glúten. O antiendomísio é um anticorpo contra você, porque o endomísio está no músculo. Isso aí já é uma doença auto. O antitransglutaminase já é um contra você. Então aqui, esses dois aqui embaixo são autoimunes, direto. Aquele lá é um autoimune indireto. Aquilo lá é por homologia molecular. Aqui não, aqui já é mesmo direto. Eu vou atacar o músculo. Aquele paciente que eu mostrei para você aqui, ó, quer ver? Ó? Esse paciente que eu mostrei para você aqui, espera aí que eu vou nele. Que eu mostrei para você, vamos ver onde é que ele está. Vamos achar ele. Espera aí que nós vamos achar ele. Não chegou ainda, tanta coisa. Oxa, onde é que ele está? Vamos ver onde é que ele vai. Vamos encontrar, depois a gente volta. Não, acho que eu não... Deixa, vou mostrar para ele. É aqueles duas pessoas lá, um na perna e outras mãos. Já foi, já. Está muito para trás. Então, eles têm antiendomísio aumentado. Aquele que contém antiendomísio aumentado dá aquele tipo de lesão. Entendeu? Dá aquele tipo de lesão. Então, vamos lá. A maioria dos pacientes com manifestação neurológica por causa da sensibilidade ao glúten não apresentam sintomas gastrointestinais. Aí estamos na variabilidade dos testes. Então, isso aí, você vai me desculpar, isso aí não é suficiente. Pacientes com doença celíaca têm 10 a 15 vezes mais chance de exibir deficiência da IgA. Ora, a IgA não dá positiva porque o glúten baixa a IgA. Eu vou usar anti-IgA, IgA para determinar o diagnóstico. O próprio glúten já baixa a IgA, então como é que eu vou diagnosticar? O mínimo para a sorologia, hoje eu tenho que pedir a IgG e a IgA da transglutaminase e da gliadina desaminada, que eles não faz no Brasil, você tem que mandar para os Estados Unidos, a gliadina desaminada. E estamos fazendo hemoglobina nas fezes, mas do que eu vi da literatura, falta validação científica, não é recomendado. Transglutaminase tecidual está presente tanto na barreira intestinal quanto na barreira hematolicórica. Portanto, anticorpos antiglutaminase tecidual
causam danos simultaneamente ao intestino e ao cérebro. Lesa a barreira hematolicórica. Então começa a vazar porcaria para dentro do cérebro. Você imagina. Do mesmo problema que vaza do intestino para o sangue, agora começa a vazar do sangue para o cérebro. E contaminar. Vacina contra sarampo sensibiliza os leucócitos B permanentemente contra o vírus. O mesmo ocorre com anticorpos antiglutaminase. Ah, será que se eu ficar uns 3 anos sem comer glúten, eu posso voltar a comer glúten? Não, você não pode. Mas em um pouquinho? Nada. Nada. Tinha um paciente que trabalhava nos Correios. Ele passava a língua no selo. E o selo era feito de farinha que tinha glúten. Enquanto ele não parou de passar a língua no selo, ele não melhorou. O médico foi descobrir, ele fazia dieta, tudo certinho, não melhorava. Você vê o glúten do selo, coisinha à toa. Só caía aqui na saliva, na boca dele, dava uma mensagem de que era glúten. Sensibilidade ao glúten é permanente. Isso você vai falar para o seu paciente. Ó, você quer viver bem? Você quer ter saúde? Você quer ter uma velhice saudável? Você tem que se dar adeus ao glúten. Porque, do contrário, a sua velhice vai ser sofrida. Entenda isso, vai ser sofrida. Tá? Um polimorfismo destrói a funcionalidade. Um cara só que abriu a boca estragou tudo aí. Ó. Um SNP, que SNP é esse? O DK2, por exemplo. O HLA-DK2 é um só um SNP. Foi o suficiente para desencadear o processo. Aqui, por exemplo, se estivesse julgando esse batalhão, só porque esse cara aqui está com a boca aberta, já trabalhou, só ele atrapalhou tudo. É um polimorfismo, atrapalha tudo. Hã? Agora vamos entender as imunoglobulinas. As imunoglobulinas têm 5. Tem a A, a D, a G, a E e a M. Aqui está a estrutura de uma imunoglobulina. Ela tem uma cadeia pesada e uma cadeia leve. É a cadeia pesada, essa de dentro aqui, a leve é a de fora, essa que, baseado nela que se classifica as imunoglobulinas. Aqui está a imunoglobulina A, aqui está a imunoglobulina D, de dado, aqui está a G, aqui está a imunoglobulina E e aqui está a imunoglobulina M. A imunoglobulina E, que é liberada pelas mast cells, ela é a que causa as alergias. Quando você tem alergia alimentar, você coloca camarão na boca, te dá um edema de glote, você tem que ir imediatamente para o hospital receber adrenalina e cortisol, você está trabalhando com esse tipo de imunoglobulina. Isso não é intolerância, isso não é sensibilidade, isso é alergia alimentar. É a IgE. Agora, as outras, a IgA, existe a IgA secretória, que protege a mucosa. Todo lugar onde tem mucosa tem IgA secretória. Uma das primeiras coisas que o glúten faz, ele diminui a produção da IgA secretória. Predispõe você a todo tipo de agressão. Hã? Aqui no Brasil, se você for ver as Forças Armadas, você tem o Exército, você tem a Marinha, você tem a Marinha, você tem a Aeronáutica. Você tem o Exército, você tem a Marinha, você tem a Aeronáutica. São todas Forças Armadas. Nós aqui temos as Forças Armadas. Mas do mesmo jeito que você tem o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, você tem diferentes tipos de Forças Armadas. Às vezes você mede a IgG está normal, a IgM está aumentada. Você mede a IgM está normal, a IgG está aumentada. Então, para você avaliar, você tem que medir tudo, dá um trabalho danado. É complicado isso. Eu tenho que medir contra quê? Contra o endomísio, contra a transglutaminase, contra a gliadina desaminada. Você vai somando, essa quantidade de testes vai aumentando a um ponto, e todos eles com baixa sensibilidade ou especificidade. Ou conclusão, fica difícil. Então eu digo o seguinte, sabe quando eu devia ficar preocupado com o teste? Pô, tira o glúten, pô. O paciente melhorou, acabou a cefaleia, nunca mais teve? Acabou, pô. Resolveu o problema. Não, mas eu preciso saber se não sei o quê. Não precisa nada. Só funciona resolver o problema do paciente, pô. Qual a diferença se é por IgG ou IgM? Me fala.
A diferença nenhuma. Então, o diagnóstico da doença celíaca. Você tem um sintoma, você tem parentes. Você descobriu alguém com glúten? O irmão provavelmente tem. O pai ou a mãe tem. Então, por exemplo, vamos pegar o IgA antitransglutaminase tecidual. Deu positivo. Aí eu não encaminho. O médico encaminha para biópsia. Para quê? Porque aí, olha o trabalho que vai dar. Vai internar, vai fazer biópsia. Aí isso aí já... Para quê? Eu não vejo... Eu tiro o glúten e melhorou. Bom, isso aí é decisão sua. Tá? Aí a biópsia deu positivo. Tem gastroenterologista o seguinte, isso aqui deu positivo. Aí a biópsia dá negativa. Você vai ver depois no terceiro bloco como é que a biópsia dá positiva e negativa. Aí ele fala assim, não, você não tem glúten. Você não tem problema com glúten. Pode comer glúten. Mas, doutor, e o sangue? O sangue não vale nada, não. O que interessa é a biópsia. Aí aquele paciente tem hipersensibilidade ao glúten e vai aparecer anos depois com câncer, com doença autoimune, com doença neurodegenerativa, porque a biópsia não cumpriu o critério exigido. A norma exigida. Já vira uma coisa burocrática. Você viu da alta e baixa sensibilidade e especificidade dessas EGGs todas? E tem outra coisa. Tirou, eu já vi que fazer isso. Você tira o glúten, o paciente melhora, sarou. Aí o médico fala, agora você vai ter que comer glúten de novo. Porque você vai ter que comer glúten agora para a gente fazer os exames de novo. Entendeu? Mas, doutor, eu me sinto tão mal, eu me senti tão... Não, porque senão não dá positivo. Você tem que entrar no glúten de novo, aí nós vamos colocar você em glúten, você vai ter as reações de novo, aí nós vamos fazer, vamos mostrar que está positivo. Para quê, pô? E pergunta, para quê? Imagina que você tenha isso, você quer passar por isso, pô? Não, agora você vai ter que comer glúten, se o exame dá positivo. Eu estou lá interessado se o meu exame dá positivo ou negativo, se eu melhorei, pô. Se eu não tenho mais um problema, eu agora vou ter que comer glúten, vou ter que ter cefaleia de novo, para você me examinar, dizer que o meu sangue agora... que isso, pô? A mesma coisa com a biópsia. Não, se você não comer glúten, a biópsia pode dar negativo. Eu estou lá interessado se a biópsia vai dar positivo ou negativo. Eu tinha cefaleia a vida inteira. Parei de comer pão, parei de comer macarrão, mas nunca mais tive cefaleia. Eu estou lá interessado em saber se a biópsia vai dar positivo ou negativo. Para quê? Me fala. Acho que a gente tem que ser pragmático, pô. Isso é o meu ponto de vista. Eu estou te mostrando o que faz na literatura. Mas eu acho um absurdo eu fazer o cara comer glúten de novo para fazer o teste.